Você está prestes a descobrir quais são os 10 países da Europa que permitem você viver com um alto grau de segurança e, ao mesmo tempo, com uma baixa tributação, que podem ser interessantes para você que está em busca de novos ares. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre as vantagens que ter uma postura internacional nos seus negócios e nos seus investimentos podem trazer para você, principalmente aí na hora de ganhar mais dinheiro e também economizar aquilo que você já conquistou pagando menos impostos, por exemplo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de deixar um comentário pra gente e também de clicar no bom e velho botão de gostei. Até porque hoje nós vamos falar de um tema que é bastante sensível para nós brasileiros, que é a questão da segurança, ou melhor, da violência que nós temos por aqui. Um dos fatores que mais fazem pessoas saírem do Brasil ano após ano é ter passado por uma situação desconfortável, um crime que sofreu você ou algum ente querido que faz com que você desista disso daqui e resolva procurar um lugar que você tem mais segurança para viver. E não é por acaso, o Brasil é um dos países mais violentos do planeta. Segundo o Global Peace Index, que é um índice que mede a violência nos países, utilizando diversos indicadores, o Brasil ficou na posição 128 no ano de 2021, entre cerca de 160 países que foram avaliados, ou seja, a gente está lá embaixo, é um dos países realmente mais violentos, mas a gente nem precisava de um índice para constatar isso, bastava passar uma boa parte da sua vida por aqui que com certeza você ia perceber, você ia chegar a essa conclusão. E o ponto é que muitas pessoas cansadas da violência no Brasil, que decidem sair daqui, um dos principais destinos escolhidos costuma ser os Estados Unidos. Mas o grande problema é que, embora os Estados Unidos sejam um país que tenha diversas qualidades, eu gosto bastante de lá, em termos de violência, ele não é muito diferente do Brasil, não. Pegando esse mesmo índice, o Global Peace Index, nós vamos ver que os Estados Unidos ocupam a posição 122, ou seja, apenas algumas posições melhor do que a gente. E se nós formos ver em questão de assassinatos, por exemplo, nós vamos ver que os Estados Unidos, ele perde para todos os países da Europa, com exceção da Ucrânia e da Rússia. Quer dizer, não é um país o auge da segurança pública, digamos assim. Além disso, os Estados Unidos também possuem um sistema tributário bastante controverso. Para nós que não moramos lá, empreender com uma empresa lá pode até ser interessante, a gente vai ter um sistema de paraíso fiscal. Mas para quem mora lá, aí não, aí o governo americano, ele não vai aí perdoar você na hora de cobrar uma alta tributação sobre a sua renda, sobre os seus negócios. Então, os Estados Unidos não me parece ser o país mais interessante se você está pensando em sair do Brasil para se mudar para um lugar com uma alta segurança e com uma tributação mais amigável. Tem diversas opções que são mais interessantes e a maior parte delas está na Europa. E eu quero contar para vocês 10 países da Europa, então, que podem funcionar para o seu negócio e para o seu novo estilo de vida. Começando pelo caso de Mônaco. E o primeiro país da nossa lista é Mônaco. Mônaco é um dos países mais interessantes que nós temos para viver na Europa, porque ele concentra um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, daquela região, que já é bastante desenvolvida. E além disso, lá você encontra um verdadeiro sistema tax-free. O imposto lá é 0% e não tem conversa. Diferente do que acontece nos outros países da Europa, que não é que o imposto é 0%, mas sim que nós conseguimos fazer um planejamento tributário eficiente para diminuir a tributação. Mas não é tão preto no branco assim, você realmente precisa fazer esse planejamento. No caso de Mônaco, é preto no branco, é 0% e acabou. E é por conta disso que eu coloquei ele nessa lista, apesar de que, eu devo reconhecer, é um país que é um tanto quanto complicado para nós brasileiros irmos ter autorização para residir por lá. Agora, um país que também tem baixa tributação, desde que você faça um planejamento, e que pode ser mais fácil para que nós brasileiros consigamos morar lá de forma legal, é Portugal. Portugal tem diversos sistemas de visto. O mais interessante deles é o D7, no qual
você comprova que tem uma renda passiva e aí pode morar lá tranquilamente, mesmo que você não seja um cidadão europeu, não tenha uma segunda nacionalidade. E a grande vantagem do sistema de Portugal é aplicar para o regime do residente não habitual, no qual você consegue não ser tributado em diversas fontes de renda estrangeira que você possua, ou ainda, se você for ser tributado, numa tributação aí mais amena, de cerca de 10%. Então você consegue morar em Portugal e ter um estilo de vida com uma baixa tributação. Além do que, naquele índice, o Global Peace Index, Portugal está na 4ª posição, ou seja, está entre os 5 países mais seguros do planeta. E por lá, o custo de vida não é tão elevado, ao menos não quando comparado com outros países da Europa. Na verdade, o custo de vida em Portugal é comparável ao das grandes cidades brasileiras, mesmo a moeda lá sendo em euros, o que acaba que são diversas vantagens de morar lá. Questão da segurança, questão do custo de vida, questão da baixa tributação. Definitivamente, Portugal, na minha perspectiva, é a melhor porta de entrada para quem está buscando uma vida nova na Europa. Além do que, é claro, tem uma cultura relativamente semelhante à nossa, ou ao menos mais semelhante do que a cultura de Mônaco, da Suíça e da Geórgia, por exemplo. E por falar na Geórgia, esse é o 3º país, então, no qual você consegue morar na Europa com uma baixa tributação. O imposto lá vai ser 1%, o que é bastante interessante. E em relação a custo de vida também, a Geórgia é um dos mais baratos da Europa. Mas na verdade a Geórgia ela tá ali na fronteira da Europa. Ela não tá no que a gente chama de centro da Europa. E não é um país que você vai ter uma similaridade cultural tão grande quanto a de Portugal, por exemplo. Talvez a adaptação seja um pouco mais fácil. Em compensação, o custo de vida da Geórgia é ainda mais barato do que o de Portugal, o que pode atrair mais pessoas para lá se o que você busca é, além de ter uma baixa tributação, ter também um custo de vida mais barato. Mas há de se convir, tanto a Geórgia como Portugal são alternativas que você não vai ter um padrão de vida com tanta qualidade quanto em Mônaco. Mas para todos os ônus existe um bônus, e o bônus é justamente esse custo de vida mais barato. Mas dando sequência aqui, um outro país que é interessante para nós brasileiros morarmos na Europa é Andorra, que é um principado que fica ali entre a Espanha e a França. Por lá o imposto ele vai variar numa faixa de 0 a 10%, o que é bem mais atrativo do que países como o Brasil, por exemplo. O custo de vida lá é relativamente mais alto, eu acredito que não seja um lugar que haja muito o que fazer, além de esquiar. É um dos destinos mais procurados pelos europeus para esquiar, diga-se de passagem. Porém, é claro, é um país frio, é um país que talvez não seja tão fácil para nós brasileiros nos adaptarmos, mas é um país no qual você, digamos, pode sair de casa, deixar a porta aberta e não trancar o seu carro, que dificilmente você vai ser roubado. É um país com uma alta segurança, além dessa baixa tributação. Eu já falei mais sobre esse sistema tributário de Andorra em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E depois de Andorra, um outro país na Europa que reúne aí uma boa segurança e uma baixa tributação é Montenegro. Tá bom, Montenegro não vai ser tão seguro quanto os outros países dessa lista, mas ainda assim é um país mais seguro em comparação ao Brasil, por exemplo. É um país no qual você consegue ter uma vida mais amena, até porque a natureza lá contribui. Pelo que me parece, eu ainda não conheço, infelizmente, mas é um país muito lindo, como você pode ver nessas fotos aí na tela. E por lá você tem um dos sistemas tributários mais amigáveis e descomplicados de toda a Europa. Na verdade, por lá eles não estão muito interessados em tributar a sua fonte de renda estrangeira, não. Eles querem pegar mais a fonte de renda local, salvo algumas exceções. E aí uma estrutura que brasileiros que vão morar em Montenegro costumam utilizar com bastante frequência é de ter uma empresa offshore da qual eles recebem um salário além deles serem os donos dessa empresa. Porque aí eles vão ser tributados apenas sobre esse salário, mas não sobre a distribuição de lucros dela. Então, por exemplo, ele poderia receber um salário de $2.000 por mês dessa empresa, a empresa tem um lucro de $100.000 para distribuir, ele vai pagar o imposto lá em Montenegro apenas sobre esses 2.000, apenas sobre o salário. Sobre a distribuição de lucros dessa empresa offshore, ele não vai ter que pagar imposto não. E sobre o salário, o imposto vai ser ali na casa de 9%. E se Montenegro é um país que tem um dos sistemas tributários mais simples da Europa, os próximos 3 países têm um sistema tributário muito parecido, que é aquele que com o conceito do residente não domiciliado. A maior parte dos países
considera residente e domiciliado como sinônimos, mas esses 3 países que eu vou te dizer agora são conceitos diferentes, o que permite que você que é estrangeiro vá morar lá, se torne um residente lá, mas declare que o seu domicílio continua sendo em um outro lugar. E aí, por conta disso, eles não vão estar interessados em tributar você em relação à fonte de renda que não venha desse mesmo país. O primeiro desses países, então, é a Irlanda. Se você for morar lá no regime do residente não domiciliado, você vai pagar impostos apenas sobre a sua renda que tiver sido feita dentro da Irlanda ou sobre o dinheiro que você ganhou no exterior e mandou para dentro de lá. Então, se você ganha dinheiro nas bolsas americanas, por exemplo, mas nunca levar esse dinheiro para a Irlanda, você também nunca vai precisar pagar impostos na Irlanda sobre esses montantes. O mesmo raciocínio vale para os outros 2 países dessa lista, é claro, cada um com as suas diferenças. E esses outros 2 países são, em primeiro lugar, o Reino Unido e, em segundo lugar, Cyprus. Veja que os 3 países eles possuem uma mesma base aí jurídica, que é o direito anglo-saxão, descendente aí do Reino Unido, interferindo e fazendo com que eles tenham essa grande maravilha do mundo, que é o sistema do residente não domiciliado. E se você quiser entender um pouco mais sobre o caso do Reino Unido, eu vou deixar um vídeo aqui no izinho que eu expliquei mais como que você pode aproveitar aí dessa estrutura para morar em um país de primeiro mundo, com alta qualidade de vida, alta segurança e com uma baixa tributação, ao menos em relação à renda que você ganhar de fora de lá. E por fim, os 2 últimos países que nós vamos falar, provavelmente eles são até mais seguros do que os países que estão na primeira à 8ª posição. Porém, eles talvez não sejam tão palatáveis para nós brasileiros, ou ao menos não para quem já tem uma altíssima renda. O que acontece é que lá o imposto pode ser alto ou pode ser baixo, a depender de quanto você ganha, porque é um imposto flat. O primeiro deles é o caso da Suíça, por exemplo. Eles têm um programa lá que, se você for morar, o imposto vai ser sempre entre 150 a 200 mil dólares ao ano. Isso pode ser muito alto. Mas aí para quem ganha uma renda de, por exemplo, 10 milhões de dólares ao ano, e vai por mim, tem muitas pessoas que ganham, aí nesse caso isso aí representa 2% do que você ganha. Quer dizer, tá valendo a pena, é um imposto realmente muito mais baixo. Porém, se você ganha 300 mil dólares, aí já não vale a pena não. Por isso que eu falei que, embora seja um país extraordinário, talvez ele não seja tão palatável para nós brasileiros, ao menos não se você pretende estar nesse programa aí da tributação flat, digamos assim. E aí na sequência, na 10ª posição, a gente tem um país que eu acho até mais interessante do que a Suíça, que é Jersey, que não é bem um país, na verdade, é uma ilha, um território independente do Reino Unido, que fica ali nos mares entre França e Reino Unido. Esse é um dos países mais seguros do planeta. Tem menos de 200 pessoas na prisão lá. E por causa da sua natureza e também dessa influência britânica, tem muitas pessoas que apelidaram Jersey de a Nova Zelândia da Europa, porque o país realmente tem diversas belezas naturais, tal qual a Nova Zelândia. Com certeza seria um lugar muito interessante para morar, parece ser maravilhoso. Mas o grande problema é que por lá o imposto também é flat e você vai pagar algumas centenas de milhares de dólares para poder morar lá. Realmente é só para quem tem muita grana, não é verdade? Mas um dia você chega lá, ainda mais se você estiver seguindo as dicas de internacionalização e de independência financeira que a gente dá aqui no canal. Ou ao menos a gente vai trabalhar duro para fazer com que você chegue o mais perto disso. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.